Este trabalho foi desenvolvido por Leandro Mares, Lucas Rocha, Luiz Vinícius e Marcelo de Paula, do curso de Ciência da Computação da Faculdade de Sumaré, quarto semestre. O tema do nosso trabalho trata de computação peta-escala. O título do trabalho é Os Desafios da Arquitetura Peta-escala. Basicamente, o sistema peta-escala é um sistema complexo que pode realizar cálculos até 1000 vezes mais difíceis do que o sistema tera-escala. O sistema peta-escala, eles também são 1000 vezes mais robusto que o sistema tera-escala de computação. Cada petaflop equivale a 1 quadrilhão, ou seja, 1000 trilhões de cálculos por segundo. Antes que a era do exascale chegue, os sistemas em escala de petabytes continuarão a crescer e os esforços financeiros dos governos para construir sistemas massivos aumentam. O histórico. No início de 1990, tornou-se óbvio que sistemas poderiam alcançar 1 trilhão de operações por segundo contra problemas compostos usando álgebra linear densa. Esse objetivo se tornou uma realidade em 1996, quando o ASCII passou 1 teraflops em ambos picos e sustentados de desempenho para a biblioteca da matriz. Hoje, chips multicore experimentais estão pressionando 1 teraflops. No início de 1994, mais de 2 anos antes da realização teraflops, pesquisadores realizaram um workshop para definir o dispositivo de tecnologias, arquiteturas e softwares de apoio necessário para alcançar 1000 vezes por teraflops. Sistemas petaflops devem ser uma realidade até 2010. O conceito de peta-escala será muito utilizado para fazer cálculos avançados em campos como a simulação de tempo e clima, simulações nuclear, cosmologia, química quântica, ciência da fusão, etc. O uso do termo petaflops e peta-escala é para indicar duas coisas diferentes. Petaflops indica o desempenho ao nível de 1 milhão de milhões de operações de ponto flutuante por segundo, geralmente o dobro de precisão. Peta-escala e tera-escala. Ambos exigem um sistema de arquitetura que pode suportar o suficiente de ponto flutuante de unidades rodando em altas taxas de clock, suficientes para fornecer o flop total. Para ser usadas essas escalas, serão necessários sistemas de grande dimensão. Para isso, serão necessários investimentos para construir sistemas massivos. A Fujitsu planeja um computador de 10 petaflops em 2011 para o Instituto de Pesquisas Físicas e Químicas no Japão. A China já conseguiu alcançar essa escala. Dentro do conceito de peta-escala, é necessário falar do FPU, que tem um importante papel de aplicação na programação. O FPU ele é um sistema de arquitetura que pode suportar unidades de ponto flutuante rondando em altas taxas de clock. Com importante papel na aplicação de programação, o FPU ele é incorporado em núcleos que pode ser executado em uma linha independente, ou seja, não necessita de apoio externo de algum programa da computação, exceto da memória de entrada e saída. O segredo para uma programação com um bom desempenho é a quantidade de operações que podem ser iniciadas durante um ciclo. Uma linha multi-execução possui mais de um FPU por núcleo, o que faz com que compiladores executem diversas operações a cada ciclo. Essa condição de multi-execução por ciclo é denominada TLP. TLP são os níveis de execução em paralelo. Isto é, o número CSLP de sockets do sistema, ou às vezes o número DPNL. Importante ressaltar que um sistema com TLP deve estar definido para gerar uma quantidade X de tópicos executáveis. TCL, em conjunto com o TLP, cria um paralelismo total, medindo o número de falhas separadas que o sistema deve extrair da aplicação e iniciar em cada ciclo do relógio. A medida flops por segundo é calculada
multiplicando o TLP pelo ciclo do relógio. Isso resulta na performance do pico. Quantidade de dados. O sistema deve enviar entre nó durante a maior parte da execução. As sincronizações devem ocorrer através de ações entre segmentos. Qualquer troca final que seja necessária é efetuada independente de cálculos. Nas trocas de dados em 3D, a matemática básica nos diz que a largura de banda suportada em uma base por operação fora de um nó deve crescer algo em torno de 6p1 por 3 barra por N. Em um workshop em 1994 sobre petaflops, foi identificado 3 diferentes arquiteturas que serviam de apoio a uma máquina de petaflops, como vocês verão na figura a seguir. Categoria 1, por núcleos e custo de eletrônica. Aí está a imagem, que ilustra os processos de multi-execuções na memória e no núcleo de um processador. Esta figura já mostra o desempenho dos sistemas top 10 sobre o tempo. Nos termos de desempenho de RIMPEC, o gráfico exibe uma taxa de crescimento um pouco notável, constante ano sobre ano, através do prazo estipulado. Na coluna horizontal, representa as datas, e na coluna vertical mostra as unidades em gigaflops. Sobre a trilha histórica, ocorreu em 1993, os investigadores lançaram um esforço formal para seguir o progresso dos sistemas da supercomputação, medindo-se o desempenho de encontro ali em PEC e classificando-os pelo pico e por falhanços sustentados. Com os medidores é permitido ajustar e relatar então o melhor falhanço por segundo, que seria a taxa fraca escalando acima do tamanho dos exemplos da marca de nível para caber em suas máquinas, respectivamente. Esta figura mostra o medidor de desempenho para os sistemas top 10. O medidor de desempenho foi dividido em 4 componentes. O gráfico A mostra o desempenho do pulso de disparo taxa. O gráfico B mostra a simultaneidade do rosquear nível. O gráfico C mostra o desempenho do rosqueia por sistema. O gráfico D mostra o paralelismo total. Cada um desses fatores exibiu características diferentes para o crescimento sobre o tempo. Este outro gráfico mostra a capacidade de memória vezes a performance. No eixo Y, as unidades em terabytes por memória, e no eixo X, os gigaflops. E este gráfico ele ilustra a utilização da memória por núcleo em gigabytes. Dado que a tecnologia conseguiu atingir o nível petaflop, uma questão que se coloca, o que virá em seguida? Claramente, a tecnologia permitirá a consolidação e a expansão de sistemas de nível petaflops ao sistema peta-escala, com projetos mais equilibrados e uma aplicação de mais largo alcance. Esses ganhos puderam avançar para níveis de até 1000 vezes superiores. Especificamente, foi constatado que uma categoria de arquitetura 2, com 742 núcleos por chip exaflop, atingiria um alto pico, mas exigiria quase 70 megawatts de potência, uma capacidade de memória por operação de cerca de uma ordem de magnitude menor do que mesmo o melhor dos sistemas de hoje. Superar esses desafios exigirá um esforço de pesquisa sustentado, integrado para desenvolver novas tecnologias, arquiteturas e programação modelos. Para suceder tal esforço, deve ter em seu núcleo uma compreensão profunda da arquitetura e as aplicações que interagem.